Lembra da 250? Pois é. Vamos ver como é que ficou essa máquina, como é que ficou cortando, como ficou o comportamento dela. Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar tudo que tem a ver, tudo que se refere à mecânica leve, mecânica de pequeno porte. Vocês viram, né? MS 250 ficou uma joia, gostei muito, que maquininha boa. O dono veio quarta-feira à tarde e levou ela. Deu tempo de queimar 2 tanques de combustível, sem o sabre. Logo após testar ela, ficou muito forte, ficou legal, ficou beleza, gostei mesmo, uma máquina leve, fácil de manejar, potente. Olha, não é à toa que eles judiam dessas máquinas, é muito legal trabalhar com ela, certo? Hoje vamos falar sobre ferramentas. E vocês devem perguntar, mas Oscar, então, para que essas máquinas aqui na bancada? Vejam bem, tudo tem a ver, uma coisa com a outra, outra coisa com uma, certo? Ferramentas. Quando vocês têm as ferramentas certas e o conhecimento, porque ferramentas sem conhecimento não são nada, são coisas bonitas que ficam aí, não tem utilidade nenhuma. Porém, quando tem um conhecimento, a pessoa tem aquele conhecimento na área em que é aplicada essas ferramentas, é imbatível, certo? Escutem bem, imbatível. E quando ele gosta do que faz, melhor ainda, muito melhor. Então, roçadeira, soprador, motosserras, eles têm uma sequência, tem um caminho lógico para consertar as máquinas.
para diagnosticar o problema, para entender o que está acontecendo, para não ficar trocando peças aleatoriamente, sem necessidade, até chegar ao problema, certo? Se você conhecer esse caminho, você aplicar esse conhecimento usando as ferramentas certas, você é imbatível, você conserta a máquina de maneira rápida, eficiente e vai cativando seus clientes. Você entende que a máquina tem que ter compressão, nos 2 tempos tem que ter aquela compressão de transferência, quando você tira a vela, puxa o cordão e dá aquele flop, flop, certo? Tem a centelha, parte de alimentação, carburador, linha de combustível. A 2 tempos não pode ter entrada de ar, do mesmo jeito que as 4 Mix da Steel, que são umas máquinas que funcionam no ciclo 4 tempos, porém com mistura também. Tem vídeo sobre isso aqui, ó. Estou deixando um card. Então, você sabendo o que você tem que revisar em cada máquina, o que você tem que se atentar para ela funcionar corretamente e qual é a função de cada peça, para que serve o módulo de ignição, qual é o funcionamento dele certo, carburador, qual é o caminho do combustível, para que serve cada componente do carburador, pistão, qual é a folga certa de um pistão, o cilindro, vira-briquim, biela. Conhecendo todos esses detalhes, entendendo como funciona a máquina e tendo as ferramentas certas, você conserta a máquina sem necessidade de ficar trocando peças aleatoriamente, certo? Não vou me estender mais sobre isso aqui. A gente fala muito durante os nossos vídeos de mecânica. E um detalhe, fiquem atentos, certo? Está chegando. A data ainda não foi definida exatamente, mas está chegando o evento Oscar Motors de Mecânica. Vão ser 3 dias de aulões. Vamos conversar sobre mecânica. Eu vou mostrar mecânica para vocês ao vivo. A gente vai conversar no chat. Vai ter muitas novidades, certo? Então, fiquem atentos. Logo, agora, loguinho vai ter esse evento Oscar Motors de Mecânica, certo? Então, vamos conversar um pouco sobre ferramentas. Eu vou mostrar algumas ferramentas a mais que eu uso aqui também. Já tem vídeo sobre isso aí. E também vou falar, eu acho que já falei, acredito que já falei sobre isso aqui. Mesmo assim, vou frisar novamente, porque recebo muitas perguntas, certo? Aqui embaixo, perguntas sobre essa ferramenta, a marca, como funciona e tudo mais. Então, vamos conversar também sobre isso. Vamos lá, então? Muito bem. A gente falou sobre o diagnóstico certo, não trocar peças de maneira aleatória, sem necessidade, às vezes ir trocando peças até encontrar o problema. Para isso aí vocês têm que entender como que funciona a máquina, qual é a função de cada componente e como é que ele tem que funcionar realmente para a máquina como um todo trabalhar de maneira correta. Módulo de ignição, chamado muitas vezes de bobina de ignição. Antigamente era bobina, quando as motosserras e outras máquinas tipo roçadeiras vinham com a ignição a platinado, isso aqui era uma bobina. Agora, hoje em dia, na atualidade, é um módulo de ignição. Por que chamado módulo? Porque ele comporta vários componentes aqui dentro. Ele tem uma bobina primária, uma bobina secundária, uma placa eletrônica, tudo aqui dentro. Então ele é um conjunto, tá? É um conjunto modular de várias peças, por isso chamado de módulo de ignição. Aqui vocês podem ver, ó. Então, às vezes, pode acontecer das motosserras, roçadeiros, soprador, ter uma falha, ou demorar em pegar, ou esquentar e morrer, e aí quase sempre, tá? É nessa situação, sobretudo quando esquenta e morre, depois demora em pegar, eu suspeito esse aqui. E nem sempre vai ser ele, certo? Pode ser muitas outras coisas. Por exemplo, uma motosserra que pega bem frio, funciona relativamente bem. Esquenta, você desliga e não pega. Ou demora em pegar ou não pega, você deixa esfriar e pega novamente. Pode ser o módulo de ignição, sim. Porém, também outro problema
na máquina que dá esse mesmo sintoma é um pistão danificado. Isso mesmo, um pistão danificado, com aquele problema que começa a derreter e marcar a parede do pistão, perder compressão, é o mesmo diagnóstico, ou melhor, é o mesmo sintoma. Motosserra quente, demora a pegar ou nem pega, você deixa esfriar ele e pega normal de novo. Então, para entender, ou melhor, para não ficar trocando peças, tá, sem necessidade, você tem que entender como funciona o módulo, para saber se realmente é ele ou não o culpado. Para isso aí você pode medir, tá? Para ter uma ideia, primeiro você vai medir a resistência da bobina secundária, a bobina de alta que vai aqui dentro. Isso aí você faz, veja bem, isso aí você faz medindo com um multímetro, que é outra ferramenta que é muito importante ter na oficina, medindo com um multímetro a resistência que tem entre o cabo de vela, que vai ligado direto na bobina secundária, e o aterramento, e ele vai marcar aqui qual é a resistência. Você tendo uma tabela, ou conhecendo a resistência de cada módulo de ignição que equipa cada motosserra ou soprador, você vai ter já uma noção se a bobina está boa ou não. E nesse caso aqui, 7.400 ohms, você já sabe se a bobina secundária está boa ou não, ou se o cabo de vela está atorado, certo? Às vezes acontece do módulo falhar, por quê? Porque o cabo de vela está atorado. Não é a bobina em si. E aí você não vai trocar um módulo que muitas vezes não é barato. Claro que se falamos de máquinas importadas, as chinesas, o módulo é relativamente barato. Agora, uma Husqvarna, uma Eco, Shindaiwa, Stihl, o módulo já não é uma peça muito barata. E muitas vezes é trocado todo o componente por um simples cabo de vela, um simples cabo de vela atorado. Cabo de vela que você compra por metro e troca em qualquer módulo. Qualquer módulo você pode trocar, consegue trocar o cabo de vela isolado, esse cabo aqui, sem necessidade de trocar todo o componente. Então, você mede a resistência usando um multímetro, que é uma ferramenta essencial em qualquer oficina, e não é uma ferramenta cara, é uma ferramenta barata. Você acha na casa de 40, 50 reais um multímetro de uma qualidade relativamente boa, que para nós já funciona perfeitamente. Mediu a bobina, você pode usar também depois o centelhador, que é essa ferramenta aqui. Qual é a finalidade disso aqui? Vocês sabem que a centelha da vela, ou a centelha do cabo aqui, é alta voltagem. Ele pula, ele forma uma centelha comprida de alguns milímetros, e é assim mesmo que tem que ser, certo? Então, para saber se o módulo está gerando a voltagem certa para que a máquina funcione, você pode usar essa ferramenta. Você já tirou a dúvida de que o bobinado secundário está bem e o cabo de vela também? Para ter certeza de que o módulo está gerando a voltagem certa, você usa o centelhador. E como é que usa o centelhador? De maneira bem simples. Veja bem, sabendo que a centelha é de alta voltagem, no momento da partida, quando você puxa o cordão, veja bem, quando você puxa o cordão, ele tem que gerar em torno de 9 a 10 mil volts. É isso mesmo, de 9 a 10 mil volts é gerado aqui, que vai sair aqui na vela de ignição, aqui da centelha. E quando a máquina está funcionando, ele chega até 18 a 20 mil volts, certo? E é assim mesmo que ele vai funcionar. Essa voltagem tem que ter para quê? Para que a máquina funcione bem, e entre 9 e 10 mil, para que quando você puxa o cordão, ele pegue. Se ele gerar muito abaixo dessa voltagem, de 9 a 10 mil, a máquina fica ruim de dar partida, certo? Não tem uma lenta boa, começa a falhar na lenta, e fica totalmente comprometido o funcionamento dela. Então, aqui que entra essa ferramenta. Se você sabe que ele tem que gerar de 9 a 10 mil volts quando você puxa o cordão para que ele funcione direitinho, dificilmente você vai ter uma ferramenta para medir essa voltagem. Porque uma voltagem alta, né? Como já falamos, é alta voltagem.
O multímetro mesmo, ele permite medir até 750 ou 1000 volts em alguns modelos, mas não mais que isso. Então, como é que você vai saber se esse módulo está gerando essa voltagem de 9 a 10 mil volts? Bem simples. Essa ferramenta aqui, ó. Veja bem, ele tem 2 pontos lá dentro, tá vendo? E se eu mexer esse botão aqui, olha o que acontece, ele se afasta ou se aproxima. Percebe? Olha aí, ó. Como é que funciona? Você, aqui, ó, coloca a vela. É nesse terminal, uma vela nova, de qualidade. Coloca uma vela nova, não faz o teste com uma vela velha. E essa outra ponta você liga no cabo do módulo, estando na máquina. Aí, o que você faz? Regula para aproximadamente aqui, ó, ele é graduado, tá vendo? Vamos deixar em aproximadamente 5 milímetros. Essa distância, ou melhor, essa graduação que aparece aqui de 5 milímetros, corresponde a essa distância aqui, certo? E eu sei, vejam bem, que para que a centelha pule essa distância entre 4 e 5 milímetros, ela tem que ter entre 9 e 10 mil volts. Pegaram, né? Simples. Se eu conectar o módulo da máquina aqui, tá? Na motosserra, em lugar de ligar esse cabo na vela, ligar na ferramenta, a outra ponta na vela, encostar em qualquer parte metálica do motor aqui, você vai segurar aqui e puxar o cordão com força. Se pular uma centelha azul bonita aqui, uma centelha clarinha, quer dizer que ele está gerando essa voltagem que precisa para dar partida. Agora, se você puxar o cordão e a centelha não pular, e aí você tem que ir fechando, até ter uma centelhinha bem pequenininha, ele não está gerando de 9 a 10 mil volts, e o problema está aí. A voltagem que está sendo gerada pelo módulo de ignição é muito baixa e por isso a máquina não funciona, certo? Essa ferramenta aqui é muito bacana, muito legal. Ele tira muitas vezes do aperto. E também, quando a máquina está falhando, por exemplo, você liga a máquina e ele funciona bem, daqui um pouco começa a falhar. Quem já conhece, que já trabalha há tempo como isso aí, na hora vai se dar de conta que falha elétrica. Mas para aquele que não tem muita experiência, tem dúvida, você pode ligar isso aqui na máquina e fazer funcionar a motosserra ou roçadeira com esse aqui ligado. Você vai ver a centelha pulando. Se quando acontecer a falha no motor, aquele corte coincide com um corte aqui na centelha, você já vai saber que a falha é elétrica, certo? Se é quando a máquina dá aquele pom, 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 dá uma falhada aqui também na centelha, perfeito, a falha da máquina é elétrica. Essa aí é a utilidade, entre outras várias mais, para essa ferramenta aqui chamada de centelhador. E tem vários modelos para vender, modelos mais em conta você encontra na Amazon, AliExpress, também no Mercado Livre. Tem vários modelos de centelhador que você pode comprar bem em conta para trabalhar na oficina. Então, agora, como falei para vocês, eu acho que já tem um vídeo desse aqui no canal, mas mesmo assim, tá? Não custa nada mostrar novamente. Essa ferramenta aqui. Vejam bem, soprador, motosserra, 2 tempos, roçadeiras. Às vezes ele dá uma falha, tá? Uma falha que parece alimentação. Falta de combustível. Você liga a máquina, ele funciona normal, daqui um pouco começa a disparar por conta, começa a dar aquele você vai, regula o carburador, fica mais ou menos, funciona um pouco mais de novo, começa a oscilar a marcha, dá falta. Nem sempre o problema vai ser o carburador. Outra questão também, eu vejo muito fazer troca de carburador de maneira indiscriminada. A máquina tem um probleminha, carburador, acontece tal coisa, carburador, e aí vai, carburador, e isso aí explodiu agora com esses carburadores paralelos, chineses, que são muito baratos. E às vezes tira um carburador original de uma máquina, uma Husqvarna, uma Stihl, um carburador Sama, Valbro,
para colocar um carburador sem procedência, tá? Um clone, e não vai funcionar direito. Até pode funcionar mais ou menos, mas não vai ficar do mesmo jeito, certo? E por que eu estou falando isso aí e mostrando isso aqui? Porque nem sempre vai ser o carburador. O 2 tempos engana muito nesse sentido, dando uma clara falha de falta de combustível. Você percebe que realmente é combustível que está faltando. E você mexe no carburador e não resolve. Aí vamos colocar um carburador novo. E não é o carburador algumas vezes. Um motor 2 tempos, se ele tem uma entrada de ar em qualquer lugar, um retentor, uma junta, uma falange, qualquer lugar que ele tenha uma entrada de ar, ele vai mudar totalmente o funcionamento dele, certo? Por quê? Porque o 2 tempos depende aqui, ó, ou melhor, o 2 tempos faz admissão quando o pistão está subindo aqui, ó. Quando está subindo, ele tem que gerar um vácuo aqui no cárter, um vazio, um vácuo, melhor, uma zona de baixa pressão. E quando o pistão aí, ó, abre a janela de admissão, essa baixa pressão que tinha aqui, ele puxa a mistura ar-combustível pelo duto da admissão. Somente que nesse momento aqui, essa mistura ar-combustível, ele não vai entrar na parte de cima como acontece no 4 tempos, ele vai entrar no cárter, nessa parte de baixo aqui. A mistura ar-combustível entra aqui, como a gasolina tem óleo misturado, 2 tempos, já lubrifica mancal, biela, parte de baixo do pistão, e à medida que ele vai subindo, ele vai puxando, misturar combustível para baixo, e quando o pistão desce, ele fecha novamente a válvula da admissão e começa a comprimir aquela misturar combustível que estava aqui embaixo. E nesse momento aqui, ó, ele abre aqui a janela de transferência, a misturar combustível que estava aqui escapa para cima. Por quê? Porque quando o pistão está descendo, com a janela fechada e a janela de escape também e da admissão todas fechadas, ele está comprimindo agora. Agora não é mais uma zona de baixa pressão, é uma zona de alta pressão. Está comprimindo aquela mistura ar combustível que acabou de entrar aqui dentro. Ele vai comprimindo, 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 e quando abre lá, ó, a janela de transferência, essa mistura ar combustível que foi comprimida aqui sobe para cima, se escabula lá para cima. Sobe aqui, certo? Ele dá transferência, transfere essa mistura ar combustível de baixo para cima pelas janelas de transferência justamente. O pistão faz esse percurso, já está aqui em cima a mistura ar combustível pronta para ser queimada, vai ser comprimida pelo pistão, acontece a centelha e a queima de combustível e já está acontecendo uma nova admissão aqui embaixo. Então, vocês podem ver que quando o pistão desce, ele comprime a mistura ar-combustível no cárter e quando ele sobe, ele faz uma zona de baixa pressão para produzir a admissão. Com isso aí, vocês entendem que o cárter tem que estar estanco, vedado. Ele não pode ter entrada de ar em um retentor ou uma junta. Por quê? Porque se tem uma entrada de ar em algum outro lugar, ele vai ir mais ar. Você regulou o carburador, ele vai ir mais ar dessa outra parte, retentor ou junta, modificando a mistura, certo? A quantidade de combustível continua constante, você já regulou as agulhas, só que vai entrar ar por algum outro lugar e vai mudar totalmente a regulagem. Vai entrar mais ar, a estequiometria, tá? Porque a estequiometria é a mistura, a quantidade mais ou menos exata que precisa o motor para funcionar, que fica em torno de 13 a 14, 15 partes de ar, dependendo do combustível, por uma quantidade de combustível, de 14 a 15 partes de ar por uma de combustível. Para funcionar bem o motor, essa aí é uma mistura razoavelmente aceitada. Porém, se tem uma entrada de ar em algum lugar, vai mudar totalmente. Vai ficar 15, 16, 17 partes de ar por uma de combustível. A mistura vai ficar pobre, vai dar falta, a máquina começa a disparar por conta,
você abre as agulhas, compensa, deixa entrar mais combustível, só que aí a máquina funciona um pouco, aí esquenta mais o motor, dilata mais o bloco, dá mais entrada de ar, muda de novo a regulagem, vira uma bagunça. Então o motor 2 tempos ele tem que ser estanco, não pode ter entrada nem saída de ar, nem retentores, nem juntas do bloco, junta do cilindro, brida do carburador, tem que ser tudo estanco. E como é que você confere isso aí? Quando você tem uma máquina que você revisou o carburador, está tudo certinho aparentemente, mangueiras, duto de impulso, carburador, está tudo ok, compressão do motor, mesmo assim, ele não tem uma marcha parelha, às vezes dá falta, às vezes dá excesso, não fica legal, faça o teste de estanquidade. Simples. Tá? Com uma ferramenta certa, o que você faz? Aqui eu uso esse aqui, ó. Tá? É da Mittwoch, fabricada pela SKF, mesmo aquele que faz rolamentos e outros componentes. Com essa ferramenta aqui eu consigo saber se a máquina tem entrada de ar ou se está estanca, se o motor está totalmente estanco ou tem alguma entrada de ar num retentor, uma junta em algum lugar, certo? Ela não é uma ferramenta específica, vejam bem, ela não é uma ferramenta específica vendida como para fazer esse procedimento, não. Ela tem várias utilidades, tá? Geralmente, no geral, ela é vendida para substituição de fluidos hidráulicos, tanto de freio como de bombas hidráulicas, para tirar ar, para esvaziar o sistema, preencher ele de novo. Por quê? Porque ele consegue empurrar, dar pressão. Cada vez que eu aperto aqui, ele gera uma pressão. Ou para injetar o fluido dentro, ou também ele puxa, faz um vácuo. Ele puxa o fluido do sistema, colocando dentro desse copinho aqui, certo? Ele tem uma entrada, onde entra o fluido, e uma saída que ele puxa o ar. Ou injeta o fluido também para dentro do sistema. Porém, ele funciona, como eu falei, ele tem muitas utilidades. Ele funciona perfeitamente para fazer o teste de estanquidade em qualquer tipo de motor. Eu uso também para fazer teste de estanquidade em caixa de engrenagem, a famosa rabeta dos motores de popa, que tem que ser estanco também. Teste de estanquidade em motores 4MIX. Estanquidade nos cabeçotes, para ver se não tem vazamento de ar. Tem inúmeras utilidades, certo? Ele é, como eu já falei, da Mittwoch. Ele é toda de metal. O manômetro funciona com membrana. É muito exato e sensível. Ele gira para qualquer posição. Aqui, quando eu coloco esse botão nessa posição, ele injeta ar. Eu consigo gerar uma pressão de até 30 libras PSI. Aperta esse botãozinho embaixo, ele libera. Quando eu giro aqui, ele inverte. Em lugar de ele injetar ar pela mangueira, ele puxa o ar que tiver lá nessa parte aqui. Ele forma um vácuo. Pressão positiva você testa nos motores para ver se está tudo bem, se não tem nenhum vazamento. E pressão negativa para ver se os retentores estão bem. Às vezes acontece de você injetar ar no motor, aqui aliás, injetar ar no motor e ele passar no teste perfeito, e aí você coloca em pressão negativa e puxa ar de dentro do motor e ele dá entrada. Isso aí, ele na hora ele dilata que os retentores, os lábios dos retentores não estão corretos, não estão bem, e são eles que estão dando entrada de ar, certo? Na maioria das vezes, quando o teste negativo acusa uma entrada de ar, o problema está aqui, nos retentores, porque o retentor vai nessa posição. Vejamos um eixo aqui, o retentor vai nessa posição aqui. Quando você injeta ar dentro do motor, se o lábio do retentor estar um pouco resseco, a própria pressão empurra ele e faz ele vedar. Lembrem, quando você injeta ar dentro do motor, com essa bombinha, ele forma uma zona de alta pressão e ele faz com que o lábio do retentor feche, força ele. E tá tudo bem, ele veda.
Mas quando você faz pressão positiva, negativa, que puxa o ar de dentro, aí sim, o lábio resseco não é mais empurrado com o ar e ele deixa passar o ar de fora para dentro, indicando que o retentor está na hora de ser trocado. Essa ferramenta é muito útil na oficina, no dia a dia. Também vocês veem que eu uso bastante nisso aqui, ó, carburadores, certo? Para quê? Para saber se o carburador está vedando, para saber se o carburador está vedando ou não. Vamos ver aqui tem. Para saber se o carburador, a agulhinha de admissão, aquela agulha que tem dentro do carburador com ponta de Viton, de borracha, está vedando ou não. Aí, ó. E nesse caso aqui ele não está vedando. Em algum lugar tem um vazamento de ar nesse carburador, pode ser na junta da bomba ou pode ser na agulhinha de admissão, certo? Aí, ó, está mostrando que o carburador não está estanco, não tem estanqueidade. Em algum lugar ele tem alguma fuga de ar. E essa fuga de ar, lembrem que eu estou injetando ar na linha de combustível. Na prática, aqui vai ser gasolina. Se ele tem um vazamento, ele vai vazar gasolina, aliás, na junta da bomba ou naquela agulhinha de admissão que tem e a máquina começa a encharcar. Começa a dar excesso, às vezes funciona bem, às vezes não e às vezes nem pega. Também você vai usar essa bombinha aqui. Agora, um porém, tá? Pelas condições que a gente está passando hoje, a situação como está, qualquer coisa que você comprar de fora, qualquer coisa vai ser taxado. Eu já senti na pele isso aí, já comprei umas peças e acabei pagando um absurdo. Então não compensa mais comprar peças de fora, lamentavelmente. E essa bomba aqui da Mitvak, eu não sei se tem para vender aqui no Mercado Livre ou em alguma loja física aqui no Brasil, certo? Até eu vou pesquisar e se tiver alguma coisa eu vou deixar o link para vocês, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Se tiver essa bombinha à venda. Porém, no Mercado Livre, se vocês colocarem assim, ó, prestem atenção, bomba manual de pressão e vácuo. Tem vários modelos da Wonder e outras marcas que funcionam muito bem. Meus alunos têm elas, eles usam, tá? Praticamente sempre estão usando no serviço deles e funciona muito bem. É só pesquisar no Mercado Livre, bomba manual de pressão e vácuo, certo? Então aqui, e agora, fugindo um pouco do diagnóstico, isso aqui, ó, outra ferramenta que é muito útil no dia a dia na oficina. O que é isso aqui? Os insertos para recuperar roscas espanadas, tá? Quem já não se deparou com rosca espanada na máquina? Pega uma máquina, rosca da carcaça do arranque, rosca de vela, enfim. Esse componente, essa peça aqui, esse material, recupera a rosca usando isso aqui, ó. Uma rosca de aço. Tem aqui, ó, vou deixar aqui também, aqui em cima o card, vídeos sobre isso aqui, sobre como trabalhar com esses insertos. Eu mostro para vocês, inclusive também consertar rosca de vela. Cadê ele? Aqui. Com a medida certa, ele fica original novamente. Aqui, ó. Tem o insert, 14 milímetros, M14, passe 1,25. Tá aí. Estou deixando aqui para vocês o vídeo, para que vocês vejam como você trabalha com essas ferramentas. Isso aqui é incrível, a praticidade que tem. Essa aqui, uma rosca, um exemplo, uma máquina, uma 380, 382, 381, suponha que tem as roscas da carcaça de arranque espanada, certo? Não tem mais, não pega mais rosca. No máximo,
Vejam bem, no máximo em 15 minutos você conserta todas as roscas da carcaça do arranque, deixando elas originais, certo? Usando o mesmo parafuso M5, passe 08, cabeça torque. Mesmo parafuso, você vai colocar essa rosca aqui dentro, e ele fica implantado no furo, terminou o problema. Rosca M5. A maioria das máquinas importadas e Steel, Varna, Eco vem com essa rosca aqui métrica. M6 passe 1, rosca 6 milímetros. Por exemplo, carcaça da embreagem das máquinas importadas, todos praticamente essa rosca aqui, M6. Depois tem também rosca de vela, como mostrei para vocês. O que vocês mais vão usar são essas aqui. E anda por aqui o outro. Aqui, ó. M8 por 1,25. O que é isso aqui? Os parafusos prisioneiro do sabre de muitas motosserras. M8 por 1,25. Também uma rosca bem comum. Essa ferramenta, esse implemento aqui, que não deixa de ser uma ferramenta, porque ele já vem com isso aqui, ó. Vem com um macho para você fazer a rosca nova, vem com a chave para colocar o insert, aqui, o insert no lugar. Depois que você comprou esse kit aqui, aí a única coisa que você vai ter que comprar depois, tá? Depois que você já tem o kitzinho aqui, a única coisa que você vai ter que comprar depois são os inserts soltos, avulso. Eles são bem mais baratos. A primeira vez você vai fazer uma inversão um pouco mais grande, mas é uma inversão, é uma ferramenta. E depois é simplesmente comprar esses aqui, esses refil, tá? Avulso, esses helicóis. Isso aqui você acha também no Mercado Livre, na loja do mecânico e em várias outras casas de ferramentas. E hoje, por último, tá? Vou mostrar isso aqui, ó. Às vezes vocês veem, muitas vezes, quando eu estou montando uma máquina, apertar tanto o volante quanto a embreagem no torque certo, usando um torquímetro, certo? Eu tenho esse aqui, é muito bacana, muito legal. Eu comprei ele já faz bastante tempo, tá? Comprei no Mercado Livre. A marca dele tá aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui, ó. Tá vendo? Torque forte. Esse aqui é de 5 a 50 newtons de aperto. Você aperta volantes, aperta a maioria das embreagens, tá? A única que você não vai apertar vai ser da linha 380, 038, 381, que vai além de 50 newtons, mas a grande maioria das outras máquinas, seja importadas ou linha Husqvarna e Eco e Steel, você consegue apertar. Volante, todas elas você vai apertar. E o interessante desse aqui, eu estou mostrando esse aqui para vocês. Aqui você regula ele, ó, o torque que vai dar. E ele vai, por exemplo, vamos em libras-pés, quilograma força, aqui em newtons. Se você vai apertar um volante, você vai girando essa alavanca aqui, ó. Vai girando ela até essa borda aqui chegar no torque certo, que na maioria das máquinas fica em torno de 28 newton, quase chegando a 30. Aí, ó. Chegou no torque certo, empurra para dentro, está pronto para ser usado. Ele é reversível, serve tanto para apertar parafusos rosca esquerda quanto direito. E o que eu falava para vocês que eu acho interessante, tá? Ele é para, tá, o terminal dele para os bits aqui, ó. Tá vendo? 3/8, certo? Ele vem com esse aqui para os soquetes de encaixe 3/8. É uma medida meia rara, a gente usa mais a meia polegada na oficina, ou 3/8 ou 1/4. 3/8 usa pouco, certo?
Porém, veja bem, ele vem com o 3/8. Aí, se você quer usar o soquete de você, que é de meia polegada, vem esse adaptador. Tá vendo? E se você tem um soquete mais pequeno, tipo 1/4, vem esse adaptador. Cadê? Aqui tá ele. Esse adaptador aqui, ó. Para colocar um soquete de 1/4. Precisa colocar um soquete de meia polegadas, tipo o M13 para apertar um volante. Tá aqui, coloca o adaptador e você coloca o soquete de meia polegada. Ele é bem exato, tá? Ele foi aferido, ele é bem exato. Não aperto, não é uma peça inexata, não é uma peça que não dá o aperto certo. Eu gostei muito dela, gosto desse torquímetro, por isso estou mostrando para vocês. No Mercado Livre tem para vender, o preço dele é razoável, a cor e a utilidade que ele tem. Eu sei que a maioria de nós também apertamos muitas vezes muitos parafusos no tato, e sim, aperta bem, não tem problema, a gente já tem experiência, porém, acontece bastante, tá? Sobretudo na linha Steel, de quebrar a ponta da rosca do virabrequim. É isso mesmo, quebra. Acaba quebrando aqui, saindo fora. Acontece bastante. Tanto é que no meu curso eu ensino a recuperar esses virabrequim quando quebra a ponta, como recuperar essa rosca para não descartar o virabrequim, que não é uma peça barata. E aí que entra o torquímetro. Você apertando no torque certo, por exemplo, um volante, se você sabe que tem 28 newtons, beleza, apertou nesse torque, não vai ter problema, você tem certeza que ele não vai quebrar e tem certeza que o volante vai ficar firme e não vai cortar a chaveta quando está funcionando. Tá, pessoal? Então, hoje falamos de centelhador, a utilidade que pode ter um multímetro, e não é só para medir módulo de ignição, não. Controlar fios que estejam íntegros, não tenham atorado, controlar chaves, liga, desliga, se estão funcionando bem, aterramentos, enfim, inúmera utilidade, o multímetro. Bomba de pressão em vácuo para teste de estanqueidade, e os helicóides para recuperar roscas, e por último, essa ferramenta aqui, torquímetro, certo? Então é isso aí, tá? Eu gosto de falar de ferramentas, gosto de trabalhar nisso, então as ferramentas para mim são, cara, não tenho palavra, eu gosto demais mesmo, certo? E trato de usar elas todos os dias e dar uso a elas como corresponde. E agora eu quero mostrar uma raridade para vocês aqui, antes de ir embora. Ó aqui, ó. Eu uso bem pouco esse alicate aqui. Ele tem uma história para mim, então eu uso pouco ele. Ele está no meu painel e é uma coisa de antiga. Esse aqui dos anos 80. Quem conhece sabe. Aqui, ó. Ele está em ótimo estado ainda, justamente porque eu não uso ele para trabalhos muito pesados. Por quê? Porque ele tem uma história, tá? Então, ele fica no meu painel. Eu uso ele no dia a dia, em trabalhos leves, e tá aqui. Só queria compartilhar com vocês. Gosto muito dele, uma pegada boa. Hoje em dia, muitos alicates novos, tá? Já não tem essa qualidade que tinha antigamente os alicates. Simplesmente assim. Certo, pessoal? Então, é um prazer, como sempre, estar com vocês, compartilhar o pouco que eu sei, as minhas ferramentas, mostrar para vocês como é meu dia a dia. Fico muito contente de ter vocês aqui. Não esqueçam, tá? Agora, nesses dias, vai ter o evento, tá? Logo a gente vai divulgar os links para vocês entrarem nos grupos e poder participar do evento de mecânica Oscar Motors, certo? E aqui embaixo, também no primeiro comentário, vocês têm o link, tá? Para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre carburadores e carburação, tem aqui embaixo o link
sobre conserto, recuperação, manutenção, regulagem, carburadores. Carburadores 2 tempos, 4 tempos, Emetronic, 4 mix, motores de pop, motor estacionário, tudo, e regulagem dos mesmos. Muitas e muitas aulas sobre carburadores. Tem um grupo de WhatsApp, um grupo de apoio para aqueles que adquirirem o curso. E é bem bacana, certo? Entra aí, clica no link, vai lá sem compromisso e veja o que eu tenho lá para oferecer para vocês. Então é isso aí, galerinha. Hoje, sexta-feira, um ótimo final de semana em família para todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês. E a gente se encontra novamente terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Não esqueça de deixar o like, é muito importante para o canal, para ele crescer cada vez mais. Forte abraço, fiquem com Deus.